Foi um grande desafio fazer esse projeto, um robô de 5 eixos, onde nós controlamos ele através de apenas um botão só, que está aqui atrás. Turma, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse robô, vou mostrar a programação para vocês, vou passar para vocês o STL para você fazer a impressão de toda essa estrutura, lembrando isso aqui foi feito com impressão 3D, ou seja, tudo isso aqui que eu fiz aqui no escritório da Sara Educação, no nosso laboratório, e você vai poder fazer na sua casa. Aqui você está aprendendo impressão 3D, você está aprendendo eletrônica e programação, tudo num projeto só. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, não conhece, fica aqui nesse vídeo. E se você quiser entrar ainda mais e ter uma formação nisso, vai aqui na descrição que tem os nossos cursos para você conhecer. Bom, antes deixa eu me apresentar, eu sou o professor Felipe, o seu professor aqui na Sara Educação. Aqui eu te ensino tudo sobre elétrica, eletrônica, robótica, programação e de quebra você aprende aqui no YouTube de graça como fazer tudo isso. E também nós temos os nossos cursos. Já impactei mais de 1000 alunos através das nossas formações, todas reconhecidas pelo MEC. E se você gostou, vai nas minhas redes sociais, que você encontra aqui abaixo também, e acompanhe mais desse conteúdo. Então vamos lá, vamos conhecer mais sobre esse projeto. Turma, aqui está o projeto, nós temos 5 eixos, tá? Um eixo aqui, que vai girar essa base assim, já vou mostrar para vocês. Outro eixo aqui, que vai fazer esse robô girar assim. Outro eixo aqui, que faz o robô girar assim. A mão aqui, que vai girar aqui. E também essa pinça, que vai abrir aqui. Então, 5 eixos. Para isso, nós utilizamos um Arduino Uno e um PCA, que eu já vou mostrar para vocês aqui, que é uma placa que a gente acopla os servomotores para poder controlar através do Arduino, tá? Eu já estou colocando aqui em cima essa placa para vocês conhecerem. E de controle, a gente tinha muitas opções. Poderia usar um controle sem fio, poderia usar algumas opções de controle. E eu utilizei a forma mais simples, que é um encoder. Com o encoder a gente consegue controlar aqui o movimento do robô, e a cada vez que eu pressiono esse botão, eu mudo o eixo que eu quero controlar. Olha só. Então um botão só eu já controlo tudo. Pressiono, já mudo o eixo que eu tenho que controlar aqui. Ó. Legal, né? Então, dessa forma aqui que foi feito o nosso projeto. E fica até o final aqui para você conhecer e saber onde fazer o download do arquivo para fazer essa impressão aqui e toda a programação desse projeto. Vamos conhecer a programação? Então vamos lá. Como que foi feito o código desse projeto? Eu vou passar tudo aqui para vocês, vocês podem pausar o vídeo, copiar sem nenhum problema. Tá? E quem não sabe nada de programação, quer aprender, nós temos a nossa formação em automação com Arduino, o link está aqui na descrição para você conhecer. Show? Mas se você já entende, vamos lá, vamos compreender aqui linha por linha como é que foi feito essa programação. Esse robô, turma, a programação que eu usei para controlar cada eixo é muito semelhante a um outro robô que eu já fiz a programação aqui no YouTube, coloquei todo o passo a passo de como eu fiz essa programação. Então lá nesse vídeo tem um passo a passo mais detalhado do que eu vou passar aqui para vocês hoje. Show? Então vamos lá, vamos conhecer. Eu usei 3 bibliotecas, tá? A Wire, a da Adafruit para o PWM, onde a gente vai controlar, né, o PWM dos servomotores, e a biblioteca do encoder, tá? Então são essas 3. Nós vamos ter que colocar aqui essa descrição desse objeto aqui, que é o PCA, que é aquela placa onde nós colocamos vários servomotores para o Arduino controlar através dessa placa que é o PCA. Então vocês vão escrever essa linha aqui e nessa linha vocês vão colocar os 2 pinos aí do encoder que nós utilizamos, no caso A1 e o A0, para fazer
o controle ali do giro dos motores, tá? Então, com o encoder a gente colocou no A1 e no A0. E colocamos aqui algumas variáveis, né? Como a variável valor, a nova posição. Isso aqui tudo vai ficar mais claro mais para frente que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então vocês vão colocar essas variáveis. Aqui será as configurações do servomotor que eu utilizei, tá? Então vocês vão colocar esse define aqui para o mínimo do servo e o máximo, tá? E a frequência 50. Aqui alguns testes que eu estava fazendo, apenas ignore, né? Tá comentado isso aqui, então não precisa copiar. E aqui a gente vai colocar os pinos que nós utilizamos, né? No controle aqui, ó, colocamos o A5, tá bom? Então copiem igual tá aqui. E aqui, turma, isso aqui é uma técnica que eu utilizo para nós definirmos qual que é a posição mínima e a máxima de cada eixo, tá? Então o que eu quero dizer? O servomotor ele anda 180 graus, tem alguns que é 260, tem alguns que é um giro inteiro 360. E quando você instala o servomotor num robô ou em qualquer projeto que você esteja fazendo, ele tem um limite físico feito pela estrutura do robô. Então você vai ter que adaptar a eletrônica para atender esse limite físico, ok? Se você está com dúvida no que eu estou falando, corre lá para o vídeo da programação de robô que está aqui no canal, tá? Vai lá que está mais detalhado o que eu estou explicando aqui. O robô, esse que a gente está fazendo nesse vídeo, ele tem um limite de cada eixo tem um limite diferente, ele não vai a 180 graus. Se eu colocar aí para 180 graus e o limite físico dele não atender, vai quebrar a estrutura, né? Lembrando que a estrutura foi feita aqui por impressão 3D por PLA. Então nós vamos ter que fazer um teste. Vocês vão fazer cada eixo girar e no Serial Monitor você vai ver qual que é o ângulo máximo que ele gira. E aí vai definir aqui como a posição mínima. No caso aqui eu coloquei a posição mínima do eixo 0 como 20, a posição máxima do eixo 0 é 150. Então vai só andar dentro desses limites. Então na hora de controlar com o encoder nós colocamos os limites desses eixos, ok? E também para iniciar, ou quando a gente liga o robô, eu coloquei para iniciar no 80. Como que eu fiz? Testes. Qual que é a posição que eu quero que ele inicie quando eu ligue? Vai ser 80. No outro eixo vai ser um outro número, então vocês vão testar cada eixo. E aqui a gente grava a última posição. Tá bom? Então feito, colocou essas variáveis aqui, vamos para o Void Setup. Aqui no Void Setup é pouca coisa, tá? Nós ligamos o Serial Monitor nessa frequência aqui, 115.200, damos um delay de 1 segundo e aí a gente escreve no Serial Monitor que estamos iniciando o teste. Não, isso aqui são testes que eu coloquei ali para testar o servomotor. Vocês não precisam colocar essas mensagens aqui, tá? Você pode botar qualquer mensagem, iniciando o robô, sei lá, qualquer coisa, tá bom? Aqui a gente vai testar se a placa que está controlando o servomotor, se ela está funcionando, se ela foi iniciada, se sim, e está tudo certo, vai aparecer que o PCA está conectado com sucesso. Beleza, tendo isso a gente faz um set PWM aqui e manda a frequência, aquela de 50, para essa placa. Então ela sabe que a frequência do PWM sempre vai ser 50. E caso der algum problema vai dar esse erro aqui. Ou seja, se o Arduino não está encontrando o PCA, que é a placa que controla os servos, se não estiver encontrando, vai aparecer no Serial Monitor este erro aqui. Beleza, aqui a gente de fato manda iniciar cada servo. Então esse código aqui, move servo, é o código que a gente escreve para que o servo 0 inicie nesse valor, que é aquele ângulo que a gente colocou antes. E assim a gente faz por servo 1, servo 2, servo 3. Então ele já inicia numa posição. Muito bem. Aqui, turma, está comentado, ó, são os testes de movimento que eu fiz
para a gente testar os limites do motor, tá? O limite físico aí desses servomotores em relação à estrutura. Vocês podem copiar aqui e testar, tá? Então vocês iriam comentar o resto aqui do código que eu vou mostrar para vocês e só usar esse aqui para testar os limites. Definir os limites, aí você define qual que é o mínimo e qual que é o máximo de cada eixo. Feito isso, agora você já pode fazer esse código aqui. Como que eu fiz? O encoder, ele além de ser um botão que gira, turma, ele também é um botão de pressionar. Então eu fiz da seguinte forma: toda vez que eu pressiono o encoder, ele muda o eixo que eu estou girando, entenderam? Então estou girando um eixo, quero ir para outro eixo, dou um toque em cima dele, ele vai para outro eixo, configura outro eixo e assim por diante, tá? Então eu testo se o botão está pressionado. Se ele estiver pressionado, eu verifico se ele continua pressionado. Isso aqui é o debouncer, para quem conhece. E aí eu escrevo qual que é o eixo que tá, que eu selecionei, né? E aí, se o eixo passar de 3, ele volta a 0. É isso, tá? Então eu fico dando um eixo mais aqui, que é acrescentando o eixo que eu estou controlando, né? Cada vez que eu pressiono. Muito bem. E aqui eu vou ler o encoder e vou colocar a posição que foi lida nele na variável chamada nova posição. E aí eu vou testar aqui. Se essa posição for diferente que a nova posição, né? Então a posição anterior é diferente que a nova, aí escreva no Serial Monitor a nova posição e a posição anterior vai receber a nova posição. E aí aqui nós temos cada eixo, ó. Se o eixo for o 0, né, eu estou controlando o eixo 0, vai fazer isso aqui. Se o eixo for 1, vai fazer isso aqui. Se o eixo for 2, verifiquem que os 4 aqui estão iguais, né? Então olha só, como é que foi feito aqui. Se o eixo for 0, vai entrar aqui. Então a posição que está sendo lida lá do encoder, ela vai receber a posição inicial mais a posição do encoder. Se vocês colocarem no Serial Monitor, a posição do encoder vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou quando vocês voltarem, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Então eu somo a posição inicial, que é onde eu quero que o robô comece, e ele vai indo para um lado ou para o outro conforme o encoder vai sendo girado ali. E aí eu testo. Se a posição é menor que a mínima, então ela mantém sendo a mínima. Se a posição é maior que a máxima, então a posição recebe a máxima. Então, ou seja, não vai passar dos limites físicos aí da estrutura. Essa é uma técnica muito boa para vocês usarem, anotem aí. Feito isso, aí eu mando de fato para o servo 0 a posição. Então, primeiro a gente faz um controle do mínimo e máximo, testa aí qual que é a posição do encoder e manda para a posição, para o servo motor do eixo aqui que eu selecionei no botão, a posição, e pronto. E aí, turma, aqui embaixo ó, tem uma função que vai receber o número do eixo que eu estou controlando e o ângulo. E aí ele já faz todo o PWM aqui para mandar para o PCA exatamente o ângulo que eu quero. Tá? Então já estou convertendo o ângulo no PWM. Tá pronto aqui para vocês, é só usar. Tá bom? E aqui é uma outra função que é para a gente escrever no Serial Monitor, se a gente quiser fazer a comparação do ângulo com o PWM que está indo. Só se a gente quiser. Daí você chama essa função aqui. Não é difícil, também não é fácil. Para quem entende, isso aqui fica muito fácil de implementar. Quem não entende, quer aprender a programar Arduino, fazer automações, robôs, automações industriais, residenciais, vai aqui no link que está na descrição, clica lá e conheça os nossos programas. Eu tenho certeza que vou te ajudar, porque num mundo cada vez mais eletrônico, quem não está se especializando nisso aqui é maluco, vai perder muita oportunidade. Show?